Olá, está começando mais um FIA em Foco. O programa de hoje iremos falar sobre empregabilidade e diversidade. Nossa convidada para tratar do assunto é Patrícia Santos, idealizadora da consultoria Empregue Afro e profissional de recursos humanos, focada em diversidade e inclusão, com 18 anos de atuação na área, além de especialista no programa Encontro com Fátima Bernardes. Seja bem-vinda, Patrícia, obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, Patrícia, inicialmente eu queria saber quando surgiu essa ideia de diversidade, inclusão, étnico-racial, inclusive no mercado de trabalho. De onde partiu a Empregue Afro? Quando eu comecei a trabalhar com RH, há 18 anos atrás, eu comecei como estagiária. E ali eu já percebi que vinham poucos negros nos processos seletivos que eu comecei a auxiliar na época. E aí comecei a estudar o movimento negro no Brasil, comecei a estudar as diferenças entre brancos e negros e percebi que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu sou de uma família miscigenada, a minha avó preta me criou contando histórias da escravidão. Os meus pais também são negros, assim, de pele clara como a minha, mas o meu pai sempre trazia um contexto racial para casa. A minha mãe trazia um contexto de gênero. Meu pai sempre falava, olha, para nós negros é mais difícil. A minha mãe falava, para nós mulheres é mais difícil. E eu, entendi, para mulheres e negros é mais difícil, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com RH, eu comecei a perceber que para fazer seleção desses profissionais ia ser mais difícil, então eu queria dar uma ajuda para eles. Só que eles nem vinham para as seleções que eu fazia, né? Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Estudando o movimento negro durante a faculdade, no final da faculdade eu conheci um coletivo de estudantes negros de uma outra faculdade que eu estudava, que aliás eu estudei aqui, né? Eu fiz FMU. E a gente começou a querer entender quais eram as dificuldades do processo seletivo. Por que a galera negra não ia para as dinâmicas de grupo ou para as entrevistas? E aí eles falaram, a gente não se vê, a gente não se sente preparado nas entrevistas, a gente acha que dinâmica de grupo é uma coisa muito difícil. E eu falei, então eu vou criar um projeto para ajudá-los a passar pelo processo seletivo. Então a minha ideia inicial com a Empregue Afro nasceu assim, a partir de um coletivo de estudantes negros que relataram as dificuldades que eles tinham nos processos seletivos e eu comecei fazendo palestras, ensinando a como montar currículo e como se comportar na entrevista. E eu já criei com o nome Empregue Afro, empregabilidade para afrodescendentes. Eu já queria trabalhar esse conceito de empregabilidade, de ser empregável, de estar sempre pronto para o mercado. E pensando em afrodescendentes, porque na época era final de 2004, a primeira palestra que eu fiz foi em 2005 e a discussão era a questão da afrodescendência no mundo, os negros na diáspora. Então eu juntei empregabilidade para afrodescendentes, Empregue Afro. Comecei com essas palestras e depois as empresas começaram a chamar a gente para recrutar os profissionais negros que iam nas minhas palestras, né? Incrível, Patrícia. Se existe, qual é essa responsabilidade social a ser cumprida por parte das empresas para pessoas negras, para incluir pessoas negras no mercado de trabalho? Bom, 13 anos depois que eu fundei a Empregue Afro, a gente já não fala mais em responsabilidade social. A gente fala que hoje é uma estratégia de negócio. É negócio para as empresas trabalhar com diversidade, principalmente diversidade étnico-racial. Se ela não se atentar a ter profissionais negros no seu quadro de profissionais, ela vai deixar de ter lucro. Primeiro porque nós somos a maior parte da população brasileira, a maior parte economicamente ativa, a maior parte de consumidores no Brasil, eu estou falando de 55% de pessoas que compram, que consomem e que movimentam 1,5 trilhão de reais por ano em renda. Então, quando a gente fala em inclusão étnico-racial dessa população negra, a gente está falando de negócios sustentáveis, de estratégias de negócios, de ampliação de mercado, porque se a empresa não contratar, ela não vai vender para essa população que está cada dia mais consciente, cada vez mais crítica e que quer se ver representada. Então, a empresa sabe que passamos desse estágio de responsabilidade social, de incluir, porque é um grupo minoritário, é um grupo historicamente excluído, sim, somos, por conta do histórico da nossa sociedade, da escravidão, mas hoje, além de tudo, é a estratégia de negócios. Se não tiver negros no seu quadro de profissionais, não vai vender para a maioria da população. Sim, entendi.
Quais empresas são clientes da Empregue Afro? Cite algumas e qual o perfil delas? 90% dos nossos clientes são multinacionais americanas. A gente tem algumas multinacionais alemãs, a gente tem empresas que normalmente têm um perfil de engajamento na causa, na temática étnico-racial. Algum gestor, algum líder, alguém dentro da empresa tem a mesma inquietude que eu tive há anos atrás, de perceber que não tem negros e começar a querer fazer alguma coisa. E são empresas que já trabalham com diversidade, já trabalham com inclusão de mulheres, de pessoas com deficiência, da comunidade LGBT. São empresas que querem ter representatividade, empresas que procuram a gente para incluir. A gente tem como cliente a Bayer, a BASF, a Monsanto, a Braskem, a J. Walter Thompson, que é uma agência de publicidade, a Mutato, que é a agência de publicidade. Enfim, tem um leque grande de clientes, eu não lembro todos os nomes, mas está tudo lá nas nossas redes sociais. Como é feita a seleção dos candidatos? Com base em quê? Currículo, experiências? A gente divulga as vagas por meio das nossas redes sociais. Muita gente também cadastra o currículo na nossa base de dados. Então, ao mesmo tempo que a gente divulga, a gente busca na nossa base quem são as pessoas que têm compatibilidade com o perfil que a empresa pede. Então, a gente olha, a maioria das vezes, faculdade onde estuda, o horário que estuda, que ano que está, para os programas de estágio. Para as vagas efetivas, vagas de trainee, a gente olha a experiência. É uma seleção, nós somos uma consultoria de RH como qualquer outra, só que o nosso foco são só profissionais negros. E aí a pessoa que se cadastra no nosso banco de talentos preenche um questionário de pré-seleção, ela fala um pouco do seu perfil. Nesse questionário tem uma autodeclaração de cor e raça, que é a mesma que o IBGE usa para fazer o censo, e aí a gente faz um filtro de quem se considera preto ou pardo, que são os negros no Brasil. A partir daí a gente vai olhar a experiência, a formação, versus o que a empresa está pedindo. Fazemos a entrevista e mandamos para a empresa. Quais serviços são oferecidos dentro da consultoria? Como consultoria, a gente pensa de uma forma estratégica, de uma forma ampla, plural. Então, a gente faz treinamento, recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Então, todas as pessoas que passam pelo processo seletivo da Empregue Afro, antes disso, na entrevista já tem uma sessão de coaching para saber como se vender, como se comportar perante aquela empresa. Antes dela entrar lá, fiz um treinamento para os gestores, para toda a comunidade empresarial que quer ter esses profissionais lá. E depois que ela é contratada, a gente faz um acompanhamento, olhando o desenvolvimento profissional dela e a superação de barreiras que o racismo, infelizmente, traz para nós, como negros, no mercado de trabalho. Para finalizar, Patrícia, que dica você daria aos jovens negros de baixa renda que estão procurando emprego e não se sentem representados, não se sentem vistos no mercado de trabalho no cenário atual? Bom, eu acho que antes de tudo a gente tem que sonhar. Sonhar em conquistar um cargo, sonhar em ter uma carreira, sonhar em ter uma profissão que vá além do que a gente vê ao lado. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira, minha mãe foi doméstica, depois ela foi fazer um curso técnico. E o que eu tinha também como jovem negra de origem periférica era aquele cenário ao meu redor. Mas eu comecei a sonhar outras coisas, comecei a sonhar outras carreiras. E mesmo com as barreiras que o racismo estrutural traz para a gente, antes de tudo a gente precisa sonhar. Sonhar que é possível fazer uma faculdade, sonhar que é possível ocupar lugares que até então não tem tantos negros. E tem que estudar, né, gente? Tem que estudar muito, tem que fazer uma graduação. Sem faculdade não dá. A faculdade é o primeiro estágio, é o primeiro step que a gente tem para subir e galgar uma carreira em inglês. Então, assim, sonhe, faça faculdade e estude inglês. Para começar, né? Depois a gente conversa mais sobre outras dicas. Certo. Obrigado, Patrícia, pela Obrigada presença. a você. O FIA em Foco termina por aqui. Obrigado e até a próxima.